Olá, alunos do sexto ano, estamos aqui no nosso encontro de Geografia na nossa aula. Vamos dar continuidade ao capítulo 6, que fala sobre as formas e os agentes internos do relevo, certo? Então, na primeira parte do nosso capítulo, nós falamos sobre as formas de relevo, falamos sobre as planícies, planaltos, o que é relevo, o que é uma planície, o que é planalto, as montanhas, quais são os tipos de depressões, as relativas, as absolutas, as montanhas rochosas, as cordilheiras. Falamos também sobre a relação da apropriação do homem perante o relevo, né? Os desafios, as dificuldades que o relevo impõe para o desenvolvimento, né, de cidades, de civilizações, de mobilidade urbana, né, onde vai ter troca de mercadorias, de serviços. Falamos sobre algumas informações, né, a respeito do uso inadequado, né, do relevo, onde as pessoas criam convivência, né, e acabam com relevo e acabam colocando suas casas, suas residências em encostas, e quando vem aí a água, né, vem com toda a velocidade, né, e desmorona tudo, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre ainda o capítulo 6, mas a parte 2, tá bom? Então capítulo 6, as formas e os agentes internos do relevo. Bem, paramos aqui sobre as placas tectônicas e sobre os movimentos dessas placas que ela acontece aí na nossa Terra, né? Sabemos que a placa, a esfera, a litosfera, né? A esfera rochosa, a esfera de pedras, né? A solidificada, né? Ela é bastante fina se comparada a outras esferas, né? Então, essa esfera litosférica, né? A camada de rochas do nosso planeta, ela está aí sobre o magma em toda a sua movimentação, né? Então a litosfera está por cima, né, do magma, que é esse líquido pastoso, né, com elevadas temperaturas, que faz com que essas placas, essa litosfera, né, se movimente, e por conta desses movimentos, umas estão falhadas, nascem os dobramentos, né, outras se distanciam, né, abrindo aí novas configurações geográficas, crateras, depressões, oceanos e por aí vai, tá bom? Então nós vamos ver os 3 tipos principais aí de movimentos das placas tectônicas. São as transformantes, divergente e convergente. A primeira imagem que vocês estão vendo aí, eu vou circular para vocês agora aqui com o pincel. Essa daqui, ó, que eu estou circulando para vocês olharem aí, é a transformante, tá? Esse movimento dessa placa, eles vão se esfregar uma na outra, né? Estão se esfregando aí uma na outra, se deslizando uma na outra, tá? Esse movimento aí vai fazer com que elas, né, esteja próxima a outra, né, tendo esse contato aí direto, mas de forma que estão se deslizando, tá? Não vão de frente com a outra, mas uma se deslizando aí na outra. Exemplo desse movimento, né, transformante que acontece em Santo André, ali no Pacífico, e no norte, né, da América, do continente americano, tá certo? Outro tipo de movimento da placa tectônica é essa daqui, ó, que eu tô circulando para vocês. O movimento, essa figura que está no meio, tá? É o movimento divergente. É um movimento onde uma placa, ela vai procurar um rumo e a outra placa vai procurar outro rumo. Então elas vão se distanciar uma da outra, certo? Então a placa vai para um lado e a outra placa vai para outro lado, certo? Nesse movimento aqui, né, vai nascer as crateras aí quando elas se distanciam uma das outras, tá bom? Aí, por fim, esse último movimento são as convergentes.
né, quando uma placa ela vai, né, de encontro com a outra e bate uma na outra aí, e uma não vai desistir enquanto não imprensar a outra. Então uma vai imprensar a outra com toda a sua força, né, vão entrar em choque, né, e vai nascer a partir desse movimento as montanhas, né, acontecem os terremotos, os surgimentos aí orogenéticos, né, que é o surgimento das montanhas, certo? A partir desse choque aí, desse movimento, desse encontro entre uma placa e a outra. Exemplo aí acontece ali no Chile, né, entre a placa de Nazca e a Sul-Americana, que estão aí em contato, né, até os dias atuais, e tem elevadas altitudes da Cordilheira dos Andes, até os dias atuais, levemente, né, que não dá para ser perceptível, tá bom? Prosseguindo aí. Então eu tenho uma imagem para vocês analisarem direitinho, ok? Ó, por exemplo, aqui nós temos a crosta oceânica, certo? Ó, está descendo aqui, e a crosta continental. Quando a crosta oceânica vai de encontro, convergente com a continental e a oceânica, a continental vai se sobrepor, né, a oceânica. A oceânica ela vai descer, certo? Quando a crosta oceânica ela desce, aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer a erupção vulcânica, né, onde ela vai entrar no magma, e o magma ele vai procurar algum lugar para ser expelido, né, e encontra aí as fissuras vulcânicas, e aí acontecem as erupções, certo? Prosseguindo. Pronto. Então, aprendemos aí que o planeta é formado pelas placas tectônicas que se movimentam, né? Nesse deslocamento, algumas placas chocaram-se umas com as outras, né, horizontalmente falando, no qual duas placas se comprimem, acarretando a formação de grandes encurvamentos de forma côncava e convexa em estruturas rochosas da crosta. Essas formações são denominadas de dobramentos, certo? Quando você percebe que uma placa se encontra com a outra placa, né, quando uma não vai desistir, né, entre aspas, de comprimir com a outra, então acontece a elevação do relevo, certo? É como se você pegasse uma toalha, né, e você fosse colocar ela na superfície plana e você fosse comprimir a toalha. O que é que vai acontecer? Vai começar a subir, né, alguns montes ali, a elevação da toalha, tá certo? Então a mesma coisa acontece com as placas. Os dobramentos eles podem ser antigos, certo? Como também pode ser modernos, ok? Esses dobramentos, né, tem alguns deles que são rochas plásticas, ok? Apresenta a capacidade de ser modeladas, moldadas, sem romper ou quebrar. Quando a placa, né, o conjunto rochoso, ela vai se fragmentar, vai se quebrar, né, e geologicamente nasce o que nós chamamos de falha, né? Quando a rocha ela se quebra, né, a sua estrutura física ela é modificada, aconteceu a falha, ok? Mas existem as rochas plásticas, né, que elas são modeladas, moldadas e não se quebram e não se rompem, certo? Então, como eu falei para vocês, a formação dos grandes dobramentos, elas são dobramentos modernos e dobramentos antigos, ok? Esses dobramentos modernos, né, são recentes, eles surgiram na era cenozoica, né, e tem uma estrutura bem recente se comparado aos dobramentos antigos. Os dobramentos antigos têm a altitude mais baixa, né, por passar muito tempo aí, né, pelo processo de erosão das águas, do vento, da neve, do sol. Então os agentes externos modificou essa estrutura, né, e fez com que perdesse a sua majestade em altitude, enquanto os dobramentos modernos são mais resistentes a esse processo erosivo, porque são recentes, né, são modernos aí no quesito de idade existente no nosso planeta. Exemplos aí que eu coloquei para vocês de montanhas caminhantes, né? Nós temos aí a Cordilheira dos Andes e a do Himalaia, cujas cordilheiras surgiram aí de forma quase igual, tá certo? As duas foram de encontro convergente entre as placas,
A Cordilheira dos Andes, ela foi feita a partir do encontro convergente da placa de Nazca com a placa sul-americana, e a do Himalaia foi a da Indiana com a euroasiática, certo? Como mostra aqui a figura para você, aqui esse infográfico aqui que eu estou circulando para vocês, ó. A placa tectônica, né, ela vem aqui, encontro com a placa, outra placa, certo? Ela vai subir, acaba aqui descendo, né, comprimido com a outra, e vai subir, vai acontecer as elevações aí do relevo, tá certo? Prosseguindo, dentro, né, de toda essa junção, né, todo esse movimento de convergência, né, de divergência, vai acontecer o movimento de subducção. Nesse movimento de subducção é o movimento onde acontece, né, que a placa ela vai descer, né, a placa oceânica, e a placa continental vai se sobrepor a ela, certo? Aí vai acontecer as erupções vulcânicas, tá certo? Porque quando a plataforma, né, ela vai descer, a placa ela vai descer, aí vai fazer com que as lavas elas subam aí, procurem essa fissura, né, a respeito do vulcão, e acontecem as erupções vulcânicas. A placa de Nazca ela se desloca do oeste para o leste por ser mais pesada, né, e a placa sul-americana vem entrando por baixo dela, como mostra essa figura aí para vocês. E esse movimento tem provocado o levantamento lento da Cordilheira dos Andes. O mesmo fato acontece com a Cordilheira, né, do Himalaia, o levantamento do Himalaia. A placa euroasiática ela é comprimida, né, pela Indiana aí, né, onde a Indiana penetra sobre essa placa euroasiática, provocando esse levantamento. Bem, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre os abalos sísmicos, né, que são os tremores ou movimentações da crosta terrestre, né, a placa litosférica aí, a placa camada rochosa, né, a litosfera. Então, esses tremores, essas movimentações, né, são provocadas pela atividade tectônicas, que nascem aí através de dobramentos e falhamentos, né? A partir dessas atividades vai nascer os dobramentos e falhamentos, e como consequência da atividade vulcânica também. Os abalos sísmicos eles podem acontecer aí tanto na crosta continental, que são as terras emersas, né, as terras secas, onde existe o desenvolvimento, a presença, né, maior da população, e também na crosta oceânica sobre o mar, certo? Os primeiros aí denominamos os terremotos, e os segundos os maremotos ou tsunami aí, da língua japonesa, né, que é uma grande onda, tá certo? Então os abalos sísmicos que acontecem nas terras emersas, na crosta continental, acontecem os terremotos, certo? E nos segundos os maremotos ou tsunami. Toda vez que quando acontece, né, algum abalo sísmico na nossa crosta, né, na litosfera, vai existir o foco, que é o hipocentro. É onde que surgiu o abalo, certo? Então surgiu o abalo no interior da Terra, e aquele abalo ele vai expandir toda essa sua energia, toda essa sua força, né, dependendo aí da velocidade, da intensidade, ele pode chegar até a superfície e fazer coisas catastróficas. Se esse abalo, né, chegar até a superfície terrestre, que nós denominamos aí de epicentro, né, onde os desastres vão ser maiores por ter, né, a presença aí de prédios, de edifícios, de condomínios, de moradias, de pessoas em grande quantidade. Então, o epicentro, né, os desastres que vão ser mais notórios, ok? Então, nós temos o hipocentro, é onde acontece o início do abalo, e o epicentro é onde ele vai estar atingindo aí finalmente e fazendo coisas catastróficas, tá certo? As grandes ondas, né? Como é que acontece aí os tsunamis, né? Os maremotos? É através aí, né, dos blocos rochosos quando entram em choque, né? E acontece dentro aí da crosta oceânica, ok? Como eu falei para vocês aí anteriormente.
Então, abaixo do nível da água, provocando fontes, né, fortes sismos denominados maremoto e tsunami, palavra japonesa que designa aí as gigantescas e destrutivas ondas formadas que avançam sobre as ilhas e a própria plataforma continental, provocando aí forte destruição, né? Então, quando a gente está na praia, você vê aquela onda gigante, a sua ação é correr, né, para a costa, porque é assustador. Imagine essas gigantescas ondas aí que destrói tudo que vem pela frente, né? A gente falando aqui sobre terremoto, maremoto, tsunami, né, abalos sísmicos, erupções vulcânicas, mas a gente não tem noção do quanto é forte, né, e catastrófica a ação perante o homem, perante as civilizações, né? Então a natureza ela não perdoa de forma alguma. Então aqui está o contato, ó, o hipocentro, o foco do contato aqui da intensidade, então que elevou aqui, né, uma placa e faz com que a movimentação da água, né, seja maior do que normalmente, tá certo? Aqui tem alguns infográficos para vocês olharem, certo? Então aqui tem a placa com outra placa, aí existe a elevação da placa. Quando ela eleva e tem esse tremor aí no interior do oceano, acontece a elevação, né, da onda, e esse tsunami atinge a costa, tá bom? Acontece aí o surgimento dessa onda gigante, né, através de alguns fatores, como por exemplo o próprio contato entre as placas tectônicas, entre os blocos rochosos ou geleiras no mar, explosão de bolhas de gás, atividade vulcânica, né, a queda de blocos rochosos, como tem aqui na figura, ó, a erupção vulcânica, que também pode ocasionar o surgimento dessas ondas gigantes, certo? Então o contato aqui, né, das placas tectônicas, que tudo isso aí favorece o surgimento das grandes, das gigantescas ondas. Professor, para a gente saber a intensidade, para a gente entender aí como é que a gente consegue dimensionar a intensidade, né, da força desses terremotos. Bem, como nós vimos aí na página anterior, a força e o poder de destruição de um terremoto no planeta não é igual em todos os pontos da nossa Terra, certo? Porque vai depender muito da distância do hipocentro, como é que está o epicentro, se existe uma grande quantidade, né, de pessoas ali residindo, edifícios. Quanto maior for a presença de sociedade ali, de pessoas, de uma população, de edifícios, né, maior será o desastre, né, desse epicentro, tá certo? Então, quando acontece aí essa força, esse poder, nós conseguimos nem dimensionar como será os desastres, né, dessa ação da natureza. Então, nem toda intensidade, nem toda força de um terremoto, de um maremoto, né, vai ser igual em todas as áreas do planeta, né? Vai depender aí da distância, do foco da força, né, do surgimento desse abalo até o epicentro, onde ele vai chegar e destruir aquilo que veio pela frente, tá certo? Então, para a gente medir a força, né, esse abalo aí, os cientistas da ciência criou o seismógrafo, né, que é um equipamento que mede a intensidade desses abalos sísmicos, ok? Dentro do sismógrafo, utiliza essa escala Richter, né, que foi criada por Charles Richter em 1935, onde ele vai colocar aí de 0 ao infinito essa intensidade, ok? Quanto mais próximo ao zero, menor a intensidade. Quanto mais me distancio do zero, maior a intensidade, ok? Então nós tivemos aí dois tipos, né, de terremotos, né, que foram os maiores, que atingiram a escala Richter em grande, né, elevação, que foi no Alasca em 1964, né, que atingiu 9,2 graus aí da escala Richter, e no Chile em 1960, 9,5 graus na escala Richter, né? Então a magnitude, né, que é a força liberada aí através,
né, desse abalo atingiu de forma gigantesca e catastrófica Alasca e o Chile, certo? Então, o nível de destruição e magnitude está relacionada, porque, como eu falei para vocês, certo? O nível que vai acontecer aí no espaço que for surgida o abalo vai depender de lugar que aconteceu, né? Se for um lugar, por exemplo, como São Paulo, que tem muitos edifícios, mais de 12 milhões de pessoas, né? A Índia, que tem uma população aí gigantesca, então os desastres, né, será bem maior, tá bom? Então aqui nós temos o registro do abalo. Aqui nós temos o marcador em peso, aqui que vai marcar quanto mais intensidade, maior será, né, os desenhos marcados aí, né, pelo sismógrafo, tanto de forma vertical, certo, como de forma horizontal. Antes mesmo, né, da escala Richter existir, era utilizada a escala de Mercalli, né, que foi feita pelo que estudou os vulcões, né, a geologia, o Giuseppe Mercalli, né, ele criou essa escala antes mesmo da escala Richter existir. E como era que era utilizada essa escala? Era a partir da ação que os homens, que as pessoas, eles tinham, né? Por exemplo, se as pessoas começarem a sentir vibrações que são registradas por instrumentos, por exemplo, eles estavam na escala 1. Se as pessoas paradas, né, nos andares altos sentem um tremor, está no estágio 2. As casas tremem, objetos pendurados balançam, está no estágio 3. Pratos chocalham, carros balançam, árvores tremem, está no nível 4 na escala. No nível 9, pânico geral, danos em fundações, areia e lama brotam do solo. Nível 10, a maioria dos edifícios destruída, grandes desabamentos e água lançada para fora dos rios. Nível 12, o nível mais alto da escala, destruição total, ondas na superfície do solo, cursos de rios alterados, visão distorcida. Então a catástrofe está, né, tomando de conta da superfície, tá certo? Então, diferente da escala Richter, né, a escala de Mercalli, ele vai observar mais o comportamento humano, tá certo? Antigamente, certo, utilizava muito a presença, né, observada ali dos homens pelo comportamento do animal, né? Como, por exemplo, em diversas partes do mundo, os animais avisavam a proximidade de um terremoto, certo? Na cidade de Antigua, primeira capital de Guatemala, foi destruída em um terremoto em 29 de junho de 73, né? Contava-se que horas antes do sismo, os animais abandonaram a cidade em debandada, né? Fugiram aí prevendo esse terremoto. Na cidade do México, o alerta de um terremoto veio pouco antes que a terra começasse a vibrar. As vacas, né, começaram aí a mugir, os uivos dos cachorros, os patos, os gansos, o alvoroço das galinhas. Então, eles preveem aí a partir dessa mudança, né, do seu comportamento, né, o homem começava a observar os animais para ver se chegaria, né, algum tipo de terremoto, se estaria próximo a algum terremoto, certo? Mas depois de tanto sofrer aí com os terremotos, a China começou a criar mecanismos tecnológicos para prever de forma eficiente a chegada de terremotos, certo? Então a China conta aí, né, com equipamentos, né, com tecnologias que dá para prever esse tipo de terremoto. Prever é diferente de evitar, né? Nós, seres humanos, nós não temos capacidade alguma de evitar uma catástrofe dessa, né? Nós não temos nem como saber como é que a gente controla e possa evitar essas catástrofes, né? Como terremoto, maremoto, mas a gente pode prever a chegada dela para poder a gente começar a se organizar, né? Para a gente sair do mais rápido possível daquele lugar, tá certo?
Então, ao longo da década de 70, o governo chinês orientou as populações a observarem o comportamento de diversos animais. Né? Um dos fatos curiosos aí foi em 1975, em Heixing, onde muitos moradores relataram ter visto cobras saindo das suas tocas. Né? Mesmo no inverno, abaixo de zero, as cobras saíram do seu lugar, né, de segurança, né, mesmo aí propícios a morrerem, porque esses répteis precisam, né, de calor para sua manutenção de vida, mas mesmo assim abaixo de zero eles saíram, né, informando que teria aí uma catástrofe chegando, certo? Então, uma das principais análises ocorreu na cidade de Tianjin em 27 de junho de 1976, quando foram feitos estudos com animais do zoológico. Nesse estudo, perceberam, né, que os sismólogos comprovaram que pouco antes de um terremoto, os cisnes saíram repentinamente da água, o tigre da Manchúria ficava paralisado em uma jaula, né, o iaque tibetano sofreu um colapso cardíaco, então mudava toda a estrutura biológica dos animais, certo? Então, a previsão de terremotos ainda é um fato que está distante de ser atingido, né? As formas de proteção e diminuição das consequências desse fenômeno já foram desenvolvidas pela ciência. Mas como ter a certeza de evitar, né, de prever a intensidade, de onde ele vai atingir, onde será o seu epicentro, né, nós não temos ainda essa capacidade. Diferentemente aí dos países, né, desenvolvidos, dos países ricos, nós ainda conseguimos ter uma melhoria, né, na observação desses terremotos, desses tremores de terras, tá bom? Então, infelizmente, os países subdesenvolvidos, né, não têm a capacidade como a China tem, o Japão tem, né, de avisar a população antes que aconteça um desastre ou uma catástrofe maior, ok? Então, a força destruidora dos vulcões. O vulcanismo é o nome do conjunto de processos pelos quais o magma ou a lava chega até a superfície da crosta terrestre. Né? Letais, os vulcões eles foram em épocas primitivas associadas a deuses, onde estava com a fúria sendo deliberada, né? Por conta aí das forças, né, pecaminosas do povo, né? E era a forma de punir toda a civilização através dessa erupção, né? E esses deuses aí queriam punir os mortais. Então aqui está uma imagem, né, de a estrutura de um vulcão. Nós temos a câmara do magma, o respirador onde é expelido todas essas lavas, né, deslizamento de terra. Quando acontece a erupção, né, vai acontecer esse deslizamento, a coluna de erupção, a fumaça, né, a nuvem aqui da erupção, a chuva ácida porque vai ter, né, gases, né, que vai modificar a estrutura da atmosfera, os gases presentes na atmosfera, o deslizamento da lava, né, onde vai existir aí o resfriamento dessas lavas e formando as rochas basálticas logo em seguida. Aqui temos o exemplo, né, do vulcão de Kilimanjaro, né, o Monte Kilimanjaro, a fronteira de Tanzânia, Quênia, e também nós temos as crateras aqui na Indonésia. Todas as ambas paisagens foram oriundas a partir da erupção vulcânica, seja da sua dormência, né, seja da sua morte, né, em questão de erupção, né, ou por um período de dormência, né? Então, o vulcanismo é responsável aí, né, para trazer forma de relevo majestoso, né, como ilhas, montanhas, lagos, crateras. Dentro, né, dessa paisagem aí nós vamos encontrar, né, a questão dessa erupção. Quando a erupção acontece, as lavas não chegam até a superfície, elas se solidificam antes de chegar na superfície. Acontece a intrusão vulcânica, que é os tipos de rochas intrusivas, né, que são as rochas magmáticas intrusivas que estão no interior da Terra, certo? Fato que cria diversas feições de relevo, como o lacócito, como mostra aqui, ó, que parece mais a um cogumelo, né, no interior da Terra, no solo, no subsolo. Nós temos o domo, que é a elevação do solo em forma de meia esfera. E nós temos o dique, solidificação do magma, em forma alongada entre brechas nas rochas, né?
como mostra aqui, ó, como se fosse a fissura, né, dessas lavas. Então, nós temos também aí o NEC, canal vulcânico recheado de lava solidificada, né, como eu indiquei. Então, nesses dois últimos, a erosão provocada pelos agentes da atmosfera pode expor, né, na superfície. Então, os vulcanismos e a relação com a sociedade, para a gente terminar esse encontro aqui. De Deus, eles passam a ser geradores de energia, né, onde o homem ele vai usar, né, toda essa temperatura elevada para a energia geotérmica, utilizando aí nessas temperaturas para gerar energia. O vulcanismo, que já estancou sua atividade, o magma espalhado produziu ali naquela superfície a decomposição de rochas basálticas, formando dos solos mais férteis como as terras roxas. Ok? Sem falar que nos vulcanismos adormecidos, né, que não existe mais erupção vulcânica alguma, serve para o turismo, onde as pessoas eles desejam estar, ver esse fenômeno geológico, tirarem foto, né, em meio às ruínas das cidades italianas em Stabia, Herculano e Pompeia, né, que foram as áreas mais ativas de erupção vulcânica, e hoje conta aí com as áreas adormecidas, ok? Então, falando em Pompeia, uma cidade italiana que vocês estão vendo aí na imagem de vocês, né, foi um agricultor, né, que foi a esse lugar, né, mas no ano de 79 aconteceu a erupção vulcânica, né, terrível, né, nessa cidade aí de Pompeia, onde colocou a cidade inteira abaixo, né, de rochas basálticas, de lavas. Então você encontra aí, né, a partir da escavação de um homem, né, que foi trabalhar nesse lugar, um agricultor foi trabalhar e começou a escavar e começou a perceber que existia ali uma estrutura, tinha muros naquele lugar, né? Então começou aí uma pesquisa muito mais aprofundada, certo? Tinha prédios, tinha prédios públicos, casas, arquidutos, né, sistema de condução de água, teatros, termas, lojas, construções civis, né, foram todos encontrados pelos arqueólogos, né? Os arqueólogos acharam objetos e afrescos, pinturas em paredes, que revelaram importância e aspecto cotidiano de uma cidade típica do Império Romano. Então você vê essa imagem aqui, né, de corpos aí humanos petrificados, né, por conta do resfriamento das lavas, né? As lavas ela vêm líquidas, pastosas, mas quando ela chega na superfície, por ter uma temperatura mais baixa, bem mais baixa, elas se solidificam, e solidificaram e petrificaram os corpos humanos. Aqui está um pedaço da cidade da Pompeia, na Itália. Para a gente finalizar, aqui o mapa geral de localização das áreas vulcânicas ativas, né? Nós temos no Oceano Pacífico a área que é o Círculo de Fogo, que é onde nós vamos encontrar a área de erupções vulcânicas ativas do planeta. Nesses vulcões aqui vermelho, né, que está saindo a fumacinha aqui, são os vulcões, né, que ainda estão em atividade, que tem erupções vulcânicas, tá certo? Então aqui nós temos a placa sul-americana, próxima ao nosso país, né, no oeste a placa de Nazca, que formou o contato entre essas duas, a Cordilheira dos Andes aqui, ó. Nós temos a placa eurasiana e a placa aqui indiana, que formou o Himalaia, aqui próximo à Índia, ok? Então nós temos todo o panorama aí das placas existentes no nosso território. Então nós vamos ficando por aqui, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem no caderno de vocês, que daqui a pouquinho na nossa aula online nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.